Deixa eu trazer aqui para a conversa mais um convidado para a gente entender como serão as estratégias militares que devem ser adotadas agora no conflito entre Israel e o Hamas. O nosso convidado é o coronel da reserva do Exército, instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Flávio Roberto Morgado. Coronel, em primeiro lugar, obrigado pela presença, pela atenção aqui com a Jovem Pan nessa manhã de sábado. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Brau. Bom dia, Elisângela. É um prazer estar aqui na Jovem Pan. Professor, a gente tem falado muito agora sobre a incursão terrestre das forças israelenses na faixa de Gaza na tentativa de localizar e neutralizar os focos do grupo terrorista Hamas. Queria entender do senhor, coronel, como é que vai se dar na prática, que informações já temos sobre essa ofensiva israelense que está sendo montada e se o senhor acredita que ela será bem sucedida. É uma excelente pergunta, Brau. O que a gente está analisando, verificando que o Exército de Israel está fazendo, ele está na fase de planejamento e concentração de meios para a execução da sua ação ofensiva. Exatamente essa demora se deve à complexidade do ambiente operacional que é a faixa de Gaza. Um ambiente urbano, um ambiente extremamente complexo para as operações militares. E isso demanda uma preparação muito detalhada das operações. Provavelmente eles estão numa fase de ensaios, de reconhecimentos, para verificar as melhores vias de acesso para a entrada na faixa de Gaza. E lembrando também que eles convocaram uma série de reservistas, um número que chegou para a gente em torno de 300 mil reservistas, e, apesar de serem reservistas, não estavam com seu adestramento em dia. Então, provavelmente, eles estão treinando esses reservistas para que eles estejam em condições de atuar na faixa de Gaza. Lembrando sempre que o ambiente urbano ele se caracteriza pelo seu alto valor defensivo, E é um dos motivos aí que o combate se torna extremamente complexo aí na faixa de Gaza. Ele favorece ao defensor, favorece ao Hamas essa defensiva, ainda mais porque o Hamas, por não ser um agente estatal, ele consegue se misturar no meio da população, que torna ainda mais difícil a sua identificação, e consegue utilizar lá, principalmente, os escombros que são frutos aí dos bombardeios que já foram realizados, dificultando qualquer progressão que seja feita dentro da faixa de Gaza. E, coronel, pegando o gancho aí, o senhor acredita que essa ofensiva ela vai ser terrestre mesmo ou pode haver um recuo ou de uma outra maneira? Por conta também da demora, existe toda uma estratégia sendo usada para estudar todos os lados ali, todo o campo, a ser invadido, digamos assim, atacado. Mas pode ser que Israel pretende fazer de uma outra maneira e não de forma terrestre ou até mesmo recuar essa ofensiva? Excelente pergunta, Elisângela. Aí a gente vai entrar numa guerra, num conceito que a gente chama de guerra informacional, que é a guerra que a gente está vendo. A guerra é travada em todos os níveis, mas ela começa a ser travada principalmente no nível estratégico. A gente divide o ambiente operacional numa dimensão física, numa dimensão humana e numa dimensão informacional. E o que a gente tem visto aí é uma guerra muito grande na dimensão informacional, uma guerra informacional, que ela visa principalmente, pelo lado de Israel, ele ganhar liberdade de ação para executar as suas ações, digamos assim. E, por outro lado, o Hamas, que ele visa o quê? Exatamente tirar a liberdade de ação de Israel, para que ele tenha suas ações limitadas. Então, essa pergunta que você fez está muito linkada a esse conceito de liberdade de ação que está sendo travado na dimensão informacional, principalmente no nível estratégico. Hoje, Israel tem essa liberdade de ação para executar essa ação ofensiva, porque ele está ali... Pois não, Brau. Interrompê-lo, perdão, já devolvo a palavra ao senhor, mas começou agora a cúpula no Egito que discute a situação humanitária e nesse momento fala o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. A gente vai acompanhar na tradução do nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. Nós devemos encontrar maneiras de destravar ações multilaterais. O Brasil não vai poupar esforços nesse sentido. No dia 24 de outubro, eu irei presidir o Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação
ao Oriente Médio, incluindo a questão da Palestina. Eu sugiro que nós continuemos essa conversa lá no nível mais alto possível, de forma a continuar procurando por um consenso para uma ação imediata. Isso não é um interesse da comunidade internacional, nós precisamos também trabalhar para evitar um escalonamento regional desse conflito. Precisamos encontrar formas de revitalizar o processo de paz e trazer uma paz duradoura no Oriente Médio. Nada além disso é uma alternativa viável. Apenas negociações formais podem trazer resultados concretos envolvendo a implementação de 2 estados, respeitando resoluções internacionais em conversas com Israel e Palestina para que eles possam viver em paz e segurança, com fronteiras reconhecidas internacionalmente. O Brasil está pronto para apoiar todos os esforços em relação a isso. Muito obrigado. Então, a fala do ministro Mauro Vieira, 8h11. Acompanhamos na tradução do Fabrício Naitz que essa é a cúpula que foi convocada pelo Egito para discutir a situação humanitária, especialmente. O professor Marcos Vinícius de Freitas segue conosco, professor de Relações Internacionais. Queria análise do senhor, professor, sobre esse pronunciamento da diplomacia brasileira. O ministro, o chanceler, recorreu àquilo que tem sido a tônica do Brasil e da comunidade internacional desde 1948. Você precisa ter ali a criação efetiva de 2 estados independentes e soberanos, como foi a ideia que se preconizou também nos acordos de Oslo, nesse processo de você começar a construir aí um estado palestino, mesmo que dividido ali por um território israelense entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. O grande desafio é que, e aqui, Vitor, é importante a gente ressaltar, é que nenhum dos 2 lados quer que isso aconteça. Essa é a realidade dos fatos. Você tem aí o Netanyahu falando várias vezes que ele admite a existência de palestinos vivendo sob as leis do Estado de Israel. E você tem aí os palestinos e toda uma comunidade também nesse sentido falando que nem quer que exista Israel. Infelizmente, esta narrativa de ambos os lados só faz com que a situação se perpetue e piore cada vez mais. Não é a primeira vez que Israel vai entrar na faixa de Gaza e você vê que acaba transformando esses lugares numa constante fábrica de novos terroristas, de novas situações assim. Então, isso é extremamente complicado. O Brasil tem aí a presidência do G20, deveria, e seria um pouco importante aí se o presidente Lula, que tinha aí o objetivo de ter um prêmio Nobel da Paz nesse sentido, essa é uma oportunidade aí para o Brasil, efetivamente, como presidente temporário do Conselho de Segurança, de ter uma atuação mais relevante neste processo. Agora, isso parte também da necessidade de uma diplomacia presidencial, né? Você precisa aí que o presidente da República também se movimente nesse sentido, como você viu acontecendo aí com o primeiro-ministro do Reino Unido, ou da Alemanha, você viu também com o presidente dos Estados Unidos. A diplomacia brasileira é importante nesse processo, está aí colocada sob a lupa internacional e se espera que tenha e assuma uma grandeza para lidar com esta situação que é extremamente complexa. Coronel, volta a conversar aqui com a gente. Coronel, Mauro Vieira disse que negócios formais, resultados concretos. Uma das frases aqui traduzida pelo nosso editor de internacional e como também o professor Marcos disse, a diplomacia presidencial brasileira ela é muito importante neste momento e se deve fazer importante aí diante desta cúpula e mostrar também o porquê comparece e o porquê está lá. O coronel está com a gente, hein? Elisângela. Então, essa declaração do nosso embaixador, né, do nosso representante lá na reunião, demonstra exatamente esse conflito no nível político estratégico, né, onde
os agentes externos a ele estão tentando resolver o conflito, estão tentando buscar uma negociação de paz, tentando influenciar tanto Israel como o Hamas para cessar as hostilidades. Ou seja, volta aquele conceito que eu falei no início, né? Qual seja, a guerra é travada desde os níveis mais elevados, começa principalmente no nível político estratégico, mas o que a gente vê de concreto é no nível tático, que são as ações táticas. Mas ela é resolvida e ela é conquistada principalmente no nível político estratégico. Roberto Mota, para fecharmos, queria te ouvir também, Mota, sobre esse posicionamento do ministro das Relações Internacionais, Mauro Vieira, e sua avaliação no geral, Mota, sobre como tem se comportado a diplomacia brasileira desde a eclosão dessa guerra. Mota? Na minha opinião, Brown, faltou clareza moral, faltou uma condenação rápida e incondicional do massacre cometido pelo Hamas. Isso não é privilégio do Brasil, muita gente, muitos países, muitas entidades não conseguiram usar as palavras certas. E aí quando a gente vê essa cúpula, uma cúpula no Egito com o Iraque, a Turquia, a Jordânia, o Marrocos, é importante perguntar quantas democracias estão participando dessa cúpula? Que legitimidade e representatividade esses países têm para discutir a crise? Basta lembrar que Egito, Jordânia e Iraque já atacaram Israel várias vezes. Eu tenho a impressão que essa é uma cúpula cujo resultado a gente já conhece de antemão. Bom, obrigado, Coronel, pela presença. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Quero agradecê-lo, Coronel, pela presença aqui com a gente. Um bom final de semana. Obrigado, Brown. Obrigado, Elisângela. É um prazer contribuir aí com a Jovem Pan. E estamos à disposição lá no Observatório Militar da Praia Vermelha, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Muito obrigado. Obrigado.